meus parceiros de mesa e de painel, o Seco, Domingo Seco, da startup Lung, e trabalhou com o governo do Estado também via Unicinos, o professor Dr. André Pazzi, da PUC, a Karen Lopes, da Procergs, e eu, que sou a Juliana. A ideia desse painel aqui vem ao encontro do que a gente acabou de lançar, o governo do Estado lançou o nosso portal de dados abertos, e agora a gente lança também um desafio, os dados estão abertos, e agora? Como é que nós vamos proceder a partir de então? Então, esse é o desafio que a gente vai estar lançando aqui para vocês da comunidade, do Fórum de Software Livres, e também para nós, que eu digo eu e a Karen, que participamos e integramos desse projeto por parte do governo do Estado. O Everton passa para ti, se tu quiser. O Everton vai passar. Eu vou fazer só uma breve introdução na minha fala, que tudo o que a gente está vivenciando agora, nesse momento, marco civil da internet, acesso à informação, isso decorre a partir do nosso processo de redemocratização do Brasil, que o marco constitucional é a Constituição Federal. Então, a partir dela, tudo isso que a gente está vivenciando nos dias atuais é possível porque nós temos uma Constituição federal, republicana e democrática. Então, ela cria um alicerce de direitos e deveres dos cidadãos que possibilita que a gente passe a, então, fazer um conjunto de regulamentação. O segundo marco que foi importante para desenvolver uma política de transparência no Estado do Rio Grande do Sul é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, e que ali está todo o nosso trabalho, que, desde a parte da transparência ativa quanto da transparência passiva, que também exige uma série de modificações internas dos governos, das 3 esferas de governos e também poderes que precisam estar se adequando à Lei de Acesso à Informação. E, a partir disso, também a gente tem integrado, o que nós vamos apresentar aqui é parte de um conjunto de ações que integram a política de governo aberto. Então, dos alicerces de um governo aberto é a transparência, é a participação. E, a partir disso, é que nós desenvolvemos um conjunto de ações que, ao longo desde 2011, nós, enquanto governo do Estado, estamos lançando, e que vai culminar neste ano com o lançamento do portal de dados abertos do governo do Estado. A partir de 2013, a gente muda o foco, o governo do Estado. A gente se coloca como cidadão, nós somos cidadãos, óbvio, mas nós colocamos também um pouco a partir da visão do cidadão sobre o governo. Então, a gente muda o nosso posicionamento, colocando o cidadão, então, como o centro da gestão. Então, todas as ações que, a partir de então, nós estamos desenvolvendo, sempre tem esse foco no cidadão, de como é que, para ele, facilitará o acesso às informações públicas. E entre... Passar. E nós temos, então, entre as diversas ações, agora eu estou destacando a ação que a gente está apresentando aqui, que é a política de dados abertos que o governo do Estado tem construído. Então, a gente tem uma política que, eu me lembro um vídeo que o governador nos fez e que a gente usou numa apresentação do CONIP, e que ele dizia que a lei de acesso era o patamar inicial do acesso à informação no Estado. E realmente foi o patamar inicial. A gente está indo para muito mais
do que a lei nos colocou como obrigação. Um conjunto de ações desde a Central do Cidadão, passando pelo mapa da transparência, a cartilha da transparência, e agora chegando aqui, fora os canais de manifestação, Serviço de Informação ao Cidadão, Ouvidoria e Denúncia, chegando aqui na lançamento do portal de dados abertos do Estado. E isso só foi possível, quero aqui destacar 3 questões que é possível para que a gente pudesse lançar. O primeiro deles foi ter um Comitê Gaúcho de Dados Abertos. E aqui eu quero registrar diversos integrantes e que tenha participado ativamente das reuniões do Comitê Gaúcho de Dados Abertos, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado, a Associação de Software Livre, a academia, a academia, aqui eu cito as universidades, a PUC, a URGS, a Unicinos, a La Salle, que em determinado momento também participou, tem participado das nossas reuniões do comitê. Também temos a força sindical, então tem a sociedade, a academia e o poder público trabalhando nas diretrizes, e me lembro uma fala do Rogério, que eu vi que está aqui, que no início a gente tinha um monte de dúvidas sobre o que eram dados abertos. Entre nós mesmos, a gente não tinha um conceito uniforme, e acho que a última reunião demonstrou o quanto o comitê avançou e o quanto o comitê nos possibilitou, a partir de uma conceituação uniforme entre nós, construir esse portal de dados abertos. E esse comitê só foi possível também porque a W3C é nossa parceira e nossa co-colaboradora, e mais do que isso, né, ela nos ajuda na coordenação, nos dando esse pontapé inicial das discussões, nos provocando, nos incentivando a cada vez mais melhorarmos, qualificarmos e ampliarmos a nossa política de dados abertos. Então, Wagner, eu quero fazer um agradecimento especial à tua pessoa, à Carol também, que tem participado de todas as reuniões. Eles vêm de São Paulo para participar das nossas reuniões do Comitê Gaúcho de Dados Abertos. Então, cito também o acordo de cooperação técnica com a W3C. E a gente tem um alinhamento, por óbvio, ao governo federal, ainda, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, também que tem uma série de recomendações e padrões que o Estado deve seguir quanto à publicação de dados abertos e quanto ao padrões de interoperabilidade, entre outros, que a gente também procura observar para que a gente possa ter, como o Estado integra a federação, também ter um alinhamento que é possível e facilita também os cidadãos no momento em que tanto o governo quanto o Estado utilizam os mesmos padrões. Eu também quero aqui, eu não vou entrar na próxima, não vou entrar muito, que o governo do Estado, quero aqui também agradecer a CAGE, o Bruno, que a gente utilizou os dados abertos da Fazenda, que antes mesmo da gente ter o portal A Fazenda, já liberava o seu conjunto de dados em formato aberto. Nós, enquanto Casa Civil, fomos lá, buscamos aqueles dados que estavam em formato aberto e produzimos uma aplicação para que o cidadão pudesse observar aquelas informações de uma forma mais amigável, uma forma mais acessível e compreensível. Então, o Seco, que está aqui, que trabalhou nesse projeto do Mapa da Transparência, vai detalhar ele. Então, também quero trazer que a gente, enquanto Estado, a gente também faz uso dos dados abertos do próprio Estado. E o dia de hoje é muito importante, porque a gente acaba consolidando o nosso portal de dados abertos. A gente tem uma ferramenta, SECAM, que a gente utiliza, que é a mesma utilizada pelo governo federal e também pelo Reino Unido, e é uma ferramenta desenvolvida em software livre, que possibilita a catalogação, que a gente possa organizar os dados públicos de todos os órgãos e das mais diversas áreas. Então, esse portal ele é um ponto de referência, então todos que querem acessar e buscar as informações que estejam em formatos abertos
num primeiro momento, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, vão estar ali. A gente está em discussão com o Comitê de Dados Abertos para que esse seja um portal não do governo, e sim do Estado do Rio Grande do Sul, passando a ter também informações dos demais poderes e demais estruturas e entes da federação. Então, eu não vou finalizar, a Karen vai dar uma falada um pouquinho no portal de dados abertos, mas a ideia aqui é dialogar e ouvir também startups e a academia, o que é possível fazer a partir dos dados abertos. E eu fecho a minha fala com o título da nossa palestra: Os dados estão abertos e agora? Um desafio para a sociedade também se movimentar e que façam bons usos dos nossos dados. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui, em nome da Procergs, o presidente da Procergs, a poder estar participando desse painel, especialmente a Casa Civil, que é quem coordena toda a política pública de transparência e governo aberto do Estado, onde se insere essa iniciativa. Mas, especialmente, nós aqui o Alung, né, que é o pessoal de uma startup que vai contar para a gente como é que eles estão fazendo negócios com os dados abertos, e o André Pazzi, o professor aqui da PUC, professor doutor, que também vai dizer como é que a academia vê essa questão dos dados abertos. Eu sou da Procergs, nós somos uma empresa pública, e seguidamente nos perguntam se é possível inovar em governo. E a gente acredita que sim. Eu sempre uso a frase do Walt Disney, que diz que se você pode sonhar, você pode fazer. Então, o portal de dados abertos é um sonho, é uma realidade. Aqui no FISLI, nós vamos estar, junto com o governo, ainda lançando outros 2 produtos, a Procergs, o RS Móvel, que é uma app mobile, com vários serviços do governo, e também entre eles, o Serviço de Informações do Cidadão, da LAI, e também vamos estar lançando o Login Cidadão, que eu acho que é uma inovação, aí, um movimento transformador, que é o cidadão poder ter o seu login, uma única identidade, e ele escolher que serviços que ele quer se cadastrar, em que tipo de cadastro que ele quer usar. Se ele quer usar o Face, a conta dele do Face, ele pode usar. Ele decide, e não o governo mais decidindo o que o cidadão tem que fazer. Bom, esse tema dados abertos é um tema relativamente novo, né? Começou no mundo em 2007, a gente começou a ouvir isso lá em 2009, no CONIP, né? O Wagner nos fez o prazer, que foi um grande prazer, mesmo um grande momento, quando nos apresentou isso. E ele traz uma outra concepção de mundo, porque vocês imaginem que o governo é o grande guardião de um conjunto grande de dados, uma massa de dados muito grande. Que dados são esses? São dados de vocês, são dados públicos, né? Todas as informações que o governo faz a guarda são dados públicos. A gente tem os movimentos do Big Data. O governo do Estado, a Procergs, por exemplo, é um grande Big Data, né? Vocês não imaginam quantas informações a gente tem lá. E, para nós, é uma honra poder estar abrindo essas informações para poder estar empoderando vocês. Na verdade, o grande motivo hoje desse painel não é nem eu nem a Juliana, é o pessoal das empresas e da academia, como é que pode usar esses dados que o governo guardava e guardava para si em formatos fechados. A gente começou o portal publicando um conjunto de datasets, né? A gente foi referência no Brasil, porque a gente publicou dados de segurança pública, né? Então, isso para nós foi importante, mas essa coisa toda foi evoluindo, as nossas discussões, os nossos encontros, os hackathons foram feitos, mas eles começaram, a gente vê que discutir a efetividade dos hackathons por conta da sustentabilidade das aplicações que eram geradas pelos hackers. A gente começou a discutir a questão da economia de dados, os jornalistas, a mídia também cria essa função, né? O pessoal da comunicação, jornalismo de dados, e a gente está inserido nesse mundo. Então, para evoluir aqui no Rio Grande do Sul, nosso próximo passo, né, o Comitê Gaúcho pautou isso, de dados abertos, a gente tem um catálogo único. Então, aí a gente entra com essa ferramenta, uma ferramenta de código aberta, mantida pela comunidade, né,
fomos olhar o benchmark no mundo, né? O Reino Unido é o grande benchmark em dados abertos no mundo, eles usam essa ferramenta. Também o governo federal, já que nós estávamos alinhados à infraestrutura nacional de dados abertos, eles também usam essa ferramenta. Então, a importância do governo todo estar alinhado e poder estar tendo um único catálogo no futuro, que o cidadão vá num único lugar e consiga descobrir e pesquisar todos os dados que estão abertos do governo. Bom, o nosso portal ele está aí, a gente pautou pela simplicidade, né? A gente buscou um portal muito simples, porque é isso que a gente tem buscado nos portais, né? Uma busca ali já logo. O nosso portal hoje a gente tem 68 conjuntos de datasets, né? Dos mais diferentes, se vocês olharem ali, a gente tem datasets da educação. Podemos ir mais adiante aí. A gente tem dataset de compras do Estado, nós temos datasets da balada segura do Detran, quantas da saúde, acidentes fatais. Já nesse primeiro momento tem um conjunto rico aí de informações para vocês estarem trabalhando nisso, consumindo esses dados, né? Porque o grande consumo tem que se dar pela sociedade, ou por um jornalista, ou por um pesquisador, mas mais importante quando é aquele cidadão engajado civicamente e ele começa a ser um coprodutor de serviços públicos. E esse é o nosso entendimento, que o governo ele sempre vai ser limitado para gerar todo o serviço público que um cidadão possa entender que é necessário. Então, por que esse cidadão não pode co-criar com a gente? Por que o cidadão não pode também ele fazer uma app e gerar um serviço público? É isso que a gente acredita. Bom, aqui tem um conjunto de dados, as organizações que participaram, hoje a gente tem 7 parceiros, o principal deles já foi falado, é a FEE. A FEE tem o seu portal, aqui é o catálogo em que a gente aponta para o portal deles. Eu nunca me esqueço quando o Walter disse, Caio, o nosso portal está aberto, vamos lançar. E eu perguntei para o Walter, da FEE, Walter, quais são os dados que vocês estão abrindo? Ele me disse, todos. Eu, como, Walter? Todos. Todas as séries históricas, de quantos anos? 20 anos. Então, tem tudo. Aqui a gente tem parte catalogada, nós vamos migrar, agora nós vamos fazer um processo automático de catalogação, né? Então, vão vir todos para cá, são 22 mil datasets que tem lá no portal da FEE. Só para vocês terem uma ideia, eu estive olhando os números de ontem, 14 mil datasets do Reino Unido e 104 mil datasets no portal americano. Bom, rapidamente, então, para a gente dar uma olhada, estou aqui chegando ao fim. Segurança pública, a gente pode olhar ali os grupos, né, as áreas de interesse, é uma forma do cidadão chegar. O violência contra a mulher é um dataset tem sido muito usado, muito discutido. Ali, por exemplo, a gente tem todas as violências que aconteceram, que horário, vamos olhar ali o grid. O cidadão, se ele for um cidadão que não for um desenvolvedor, ele pode, através daqui, já estar olhando em cada município do Estado, se teve um estupro, se foi consumado, se foi na residência, se foi no trabalho, e assim por diante. Se a gente entrar no trânsito, a gente vai procurar os acidentes fatais, vai achar os acidentes fatais, vamos poder estar cruzando com a balada segura, N outros datasets. Vamos entrar num especialmente ali, agora, para mostrar um dataset que a FEE publicou, que é o dataset dos eleitores. A gente usa a ferramenta, disponibiliza a questão do mapa, então a importância da sociedade poder, por exemplo, nesse dataset de total de eleitores por município, a sociedade vai poder estar olhando também numa visão georreferenciada esses dados. Então, para finalizar, na verdade, eu faço 2 convites, né? O convite número 1 é que quem não está ainda no Comitê Gaúcho de Dados Abertos, se você é de uma academia, se você é de uma organização da sociedade civil, ou se você é mesmo do governo, né? Fale, a Monique, que está aqui na frente, levanta o braço aí, Monique, é quem faz a Secretaria Executiva do Comitê, e o Fábio. Então, falem com ela no final, ingressem com a gente nesse movimento. E o segundo e último convite é para consumir. Nós somos os grandes produtores enquanto governo, mas nada vai ter sentido, não há sentido em abrir dados se ninguém consumir esses dados. Então, a gente vive a abertura de dados abertos governamentais, a sociedade gaúcha e mundial agradece. É isso. Obrigada, Karen. Só fazer um registro. Quando eu estava fazendo a minha palestra, eu já tinha 53 datasets.
Hoje já são 68, então cada dia tu vai ter uma novidade, graças a Amélia, o Walter e o Renan ali da FEA também, e aos demais órgãos do Estado que se engajarem. De imediato, passo ao Pazzi. Seco, então vou passar para o Seco primeiro, para ele falar sobre a ponta de vista de uma startup que consumiu os dados do governo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que mais um momento muito importante, né, nesse processo de abertura de dados e de transparência do próprio governo para a sociedade. E a Lung é uma empresa que ela nasceu dentro da universidade, ela é uma empresa incubada também dentro da Unicinos, do Tecnocinos, né? Boa parte do corpo ou é professor, ou é aluno, ex-aluno da universidade. Isso, então, nos fez, desde o nascimento, entender, compreender e aplicar também o que se chama de tríplice hélice, né? Até antes aqui da reunião a gente estava falando de como fazer essa economia de dados e a importância, então, do mercado, né, do setor produtivo e principalmente tecnológico, né, nesse desenvolvimento. Mas, antes de responder essa pergunta, né, do fazer o que com os dados, né, a partir desse momento, né, eu acho que o dado em si ele funciona como se fosse uma semente, né, já que a gente é um estado produtor, né, de agricultura, né, nós temos a semente, né. Aqui no FISL eu acho que temos um grande terreno, né, e pessoas e mão de obra para fazer essa cultura, né. E é em cima da cultura que o trabalho precisa ser feito, e especialmente na experiência que tivemos, né, junto com a Proceres, com a Casa Civil e outros órgãos do governo no desenvolvimento do mapa da transparência, né, que ele pegou bem esse ato, né, entre a cultura está sendo assimilado, né, o comitê está sendo desenvolvido, né, e a ousadia de começar a colocar aplicações na rua, né, a gente teve o privilégio, vamos dizer, de acompanhar isso, né, tanto junto com a academia como junto com o governo, para fazer do governo o primeiro usuário, né, para fazer do governo, em todos os escalões, ter esse entendimento, né, e essa abertura que ela é individual também, né, porque tu vem de anos e anos de trabalho, até de posse em cima daquilo, né, de propriedade em cima daquilo, então acaba que tu esbarra em questões tanto técnicas, né, e daí falando em tecnologia, né, são décadas de legado de sistemas, né, problemas simples de acentuação, né, integração de bancos, atualizações, né, a questão humana colocada naquele dado que estava lá no servidor daí da pessoa que tinha aqui, o campo é opcional, né, que ela colocou ou não colocou. E, enfim, toda essa cultura que muito claramente dá para ver que o governo está trabalhando em cima disso, né? Então, esse foi a primeira boa experiência em entender como esses dados e essa cultura de abertura de dados pode ter um impacto na sociedade. O segundo, e aí foi o motivo que a Lung foi convidada para participar desse projeto, é que uma empresa nascente dentro da academia, mas também sempre envolvida com projetos de engajamento cívico, né? A Lung fez o Porto Alegre CC, antes o Redenção CC, agora o Mapa da Transparência e outros projetos que envolvem o diálogo do governo com o cidadão. E desde então os projetos eles sempre tiveram a característica de ter o georreferenciamento e, em especial, a colaboração, né, o conteúdo gerado pelo usuário. Então, a instalação da internet e, sobretudo, das redes sociais trouxeram outra dinâmica, né, nesse fluxo e nessa coleta de dados, né. E o que a gente vislumbra, então, como empresa, é fazer a mixagem entre isso, né? Dados oficiais, dados consolidados e dados, né, de legado, né, que se tem nessas bases, como a gente está vendo agora, com dados que são dados emergentes, dados novos, né? E num formato de captura disso, com essa facilidade, com essa questão de ser muito mais amigável ao cidadão. E o que hoje é amigável para o cidadão? É uma rede social, é um aplicativo que ele já utiliza, né? Então, muito possivelmente, a gente vai ter mais gente dentro do Facebook, ou dentro do Waze, que num site de governo,
No entanto, muitos cidadãos recorrem a sites de governo para os seus serviços, né? E é o que a gente está falando, então o login do cidadão, ele conseguindo fazer essa integração, ele dá outro passo importante nisso, né? Então, como empresa, o que a gente tem batalhado e trabalhado é exatamente nisso, né? Conseguir atender os desejos do mercado, o que o mercado precisa, o que faz essa diferença para um produto ter escala, né? ter uma entrega grande, gerar economia, né? Seja pelo micropagamento, seja por encontrar sponsors ou clientes, né? E fazer com que isso, então, né, estabeleça, a partir de dados que sejam coletados através de órgãos públicos e portais como esse que a gente está vendo, como a própria informação do usuário, né? Se nós formos olhar rapidamente as maiores empresas, maiores valores econômicos hoje, o valor está no dado, né? Ninguém paga bilhões por um Foursquare ou por um Instagram, senão pelo entendimento do valor que tem conhecer o comportamento daquele cidadão, daquele grupo de cidadãos, né? Usá-lo, então, esse dado, daí, para que usá-lo, né? Vem outra pergunta, quem está usando, quem vai usar esse dado, né? Qual é o fim desse dado? Por isso, voltando no início, sabemos qual é o princípio do governo, né? Sabemos o que o governo quer, o melhor da sociedade, então também ele tem que saber usar esse dado, também ele tem que conseguir evoluir nos cruzamentos. No caso do mapa, que é um trabalho especificamente de visualização de dados, né? São dados que já estão disponíveis em outros formatos, né? Mas quando tu aplica outras formas de visualizar, tu aproxima essa informação do cidadão, né? Então, falando rapidamente sobre o mapa da transparência, né, que teve esse objetivo de tornar os dados, e aqui muito mais financeiros do Estado, numa linguagem próxima do cidadão, né, podendo mostrar modelos comparativos, né, e de evolução em cima desse gasto, né, trazendo uma linguagem daí visual, de design, muito mais próxima do que as pessoas estão acostumadas hoje, né, e tornando, então, essa possibilidade da compreensão e do uso dos dados, né, de uma forma mais avançada, vamos assim dizer. Entendemos que esse trabalho é parte desse grande mosaico, né, que se trata, esse caminho do governo, né, em abrir as suas informações, né, e ter então, uma parceria com o cidadão, né. Nós entendemos aí como empresa que essa parceria, ela se dá dentro de propósitos, né, de objetivos muito claros, né. Vou fazer uma analogia aqui, uma visão que a gente poderia ter. Seria muito importante se a gente soubesse o dinheiro gasto que está sendo aplicado na educação das nossas crianças, né. É muito bom saber que as nossas crianças estão nas escolas. É muito bom saber, né, se aquela escola, o professor está disponível. É muito bom saber se aquele cidadão que está recebendo aquele recurso, né, e aí a tecnologia começa cada vez mais ficar facilitando isso, né, a gente poderia colocar na própria maçã daquele aluno a informação que ela poderia rastrear aquele bem, né, de onde veio aquilo, né, e começar a fazer esse cruzamento, porque hoje a gente vem de bases, né, controladas e manuais, vamos dizer, né. A maioria dos dados aqui tem um tratamento humano em cima dele, né. Pouco ainda tem a informação da máquina, né, que se chama internet das coisas. Pouco tem ali informação que vem de um GPS ou que está implementado em determinados equipamentos. Então, se a gente for olhar os 20 anos para trás, mas olhar os 20 para frente, ou 5 para frente, o que está se fazendo aqui, essa pequena revolução vai ser gigantesca ali, logo adiante, né? Quando tiver essa massa, né, e o entendimento disso daí, e o propósito do uso disso, para que, no fim do dia, o que a gente quer são as crianças alimentadas, bem educadas, né, usufruindo, então, dos serviços públicos, né,
para um desenvolvimento individual, coletivo e também econômico, né? Então, as empresas, era a conversa de antes, não, queremos abrir, queremos que as empresas façam dinheiro com isso, né? É parte dessa cadeia toda, né? Especialmente aqui que a gente está falando de tecnologia, né? E uma área extremamente nova e forte da economia, né? Isso é semente, isso é o nosso plano de agricultura lá, né, para a área de tecnologia, sem dúvida nenhuma, né. Agora, tem todo um trabalho a ser feito para esse estímulo, né. Estamos largando a semente, né. Então, a geração de hackathons, né, essas parcerias que foram feitas para o desenvolvimento de aplicações, né, a contratação de mão de obra, de empresas, né, esse estímulo, isso é essa batida, por isso fico muito feliz em estar aqui, porque a cada ciclo nós temos novos produtos, novos movimentos, né, para consolidar isso, né, e vindo empresas, universidade e o cidadão, que eu acho que aí tem um elo muito importante para a gente fazer, e é onde especialmente a Lung olha, como que eu vejo o cidadão, encaro o cidadão e atendo esse cidadão, e a partir disso, então, entrego informações para ele para fechar esse ciclo. Né? Acho que é isso. Obrigada, Seco. Passo de imediato para o professor Pazzi, André Pazzi. Antes de tudo, bom dia para vocês. Também muito obrigado, pessoal, Karen e pessoal da Procergs, pela lembrança para estar aqui conversando um pouco com vocês. Eu vou abusar do meu privilégio de ser o último para costurar um pouco o que vocês falaram. Eu estava somando um pouquinho com as coisas que eu estava pensando, um pouco dessa preocupação de temos dados abertos, o que a gente vai fazer agora? E a Juliana falou umas coisas que eu estava lembrando e talvez são pontuais. Eu vou contar uma historinha rápida que vai conectar no outro e a gente vai entender super a importância, como o Seco falou, de estar aqui hoje. A gente vive num mundo que é muito peculiar, porque no ano passado uma das grandes histórias foi Obrigadão, Karen. Uma das grandes histórias foi aquela questão do PRISM, dos dados vigiados. E até então, antes de chegar mais ou menos no PRISM, vocês, que eu olho muito para o pessoal que trabalha mais na área executiva, quando a gente diz assim, eu preciso investir em dados, eu preciso investir em segurança de dados, eu preciso investir em sistemas meus de dados, as pessoas dizem assim, mas você vai investir nisso? Isso não precisa, isso é do computador, isso não importa para a minha vida. E o que o PRISM estourou no ano passado foi, pera aí um pouquinho, sim, eu ter ferramentas minhas, eu ter o controle dos meus dados é vital hoje. Então eu estava lembrando muito do que falou no final. Eu lembro que até então as pessoas olhavam assim, mas por que eu vou ter que ter um e-mail encriptado? Ninguém nunca vai estar preocupado em saber o que eu estou fazendo. Pera aí um pouquinho, se eu sou governo, eu tenho informações que são chave para o desenvolvimento de alguns projetos. Chave, por exemplo, energia eólica no Estado. É uma coisa que tem muito interesse em jogo. Então, isso sempre deixa a gente um pouquinho mais atento. E aí, somando o Seco, a Karen e a Juliana, um pouco na parte da cultura, eu sou professor aqui da PUC, trabalho também no curso de jornalismo, vou esparramar um pouquinho de jornalismo na conversa. E eu lembro que, em 2009, uma das nossas primeiras parcerias com o MIT, a gente fez um trabalho que era PUC e MIT 0 hora. A gente fez um projeto de informação geolocalizada, que era o Locast. E parece que 5 anos atrás não é uma coisa tão grande, é um tempo in between, assim, um tempo meio engraçado. A gente fez o sistema, a gente fez um monte de coisa, colocou para os jornalistas usar, e os jornalistas não entenderam. Os jornalistas não usaram. Parece que teve uma casca de cultura que não foi quebrada. E a gente, anos depois, olha e fala assim, poxa, lá atrás estava a semente de poder usar alguma coisa e trabalhar, e usar dado, pensar pauta geolocalizada e outras histórias. Então, às vezes, tem que quebrar um pouco a cultura. E, que nem eu falo, às vezes parece que são passos super importantes. Assim, peraí, isso não é importante não, cara. Isso é importante super a longo prazo para dar a base. E quando eu estava olhando para o mapa, é muito, muito bacana. Eu acho um projeto muito legal. E eu sempre olho para o mapa e penso, eu vou fazer um vínculo com o imaginário de algumas pessoas. Eu sempre penso no mapa e nesses serviços como aquele painel na porta de uma prefeitura, que ele diz o quanto a prefeitura gastou, o quanto a prefeitura tem de orçamento. Aquilo a gente pensa assim, isso não é importante. Cara, isso é muito importante. Porque cada cidadão tem a dimensão de vai. E por ter contato com algumas prefeituras do interior, as pessoas olham aquilo. As pessoas realmente estão interessadas. Quando, que nem o Seco falou, eu pego isso, eu transponho para uma linguagem
que está próxima do eleitor e, sobretudo, para uma linguagem que está próxima do cidadão mais novo, eu estou dizendo para esse cara, ei, você se preocupar com o seu Estado é importante. Ou que um recado de uma outra coisa que me preocupa às vezes, não é só a questão de usar os dados, fazer as coisas, se preocupar com onde está indo o meu dinheiro. Não, é controlar desde a origem, é ajudar o governo a orientar para onde vai. Então isso eu sempre penso que é importante pra caramba. E estava lembrando, essa questão de facilitar os dados, facilitar a programação está tão em moda, está tão importante que até o personagem da novela Segunda-feira, um dos motes era que ele está fazendo programação para leigos. Então aqui eu também chego num outro ponto que é, o governo precisa, isso é muito legal, toda a questão do mapa de transparência, toda a questão dos dados, são formas do governo se aproximar e ficar palatável, e ficar compreensível para algumas pessoas que às vezes não vão ter a paciência que a gente tem de olhar planilha de Excel e dialogar com planilhas de Excel. E vão olhar para mapas e dizer, opa, pera aí um pouquinho, tem gasto demais aqui, opa, eu posso rotear, eu posso fazer uma brincadeira de começar a discutir, propor outros gastos. Então isso eu acho uma coisa super, super importante, assim como ter tecnologia própria. Eu volto a bater nessa tecla e fico muito feliz de ver todo esse movimento do governo do Estado, de apoiar as startups, de fazer surgir, e de fazer surgir coisas que são daqui. Tempo atrás, não é governo do Estado, é em outro Estado, eu estava precisando de um serviço e eu vi que o pessoal estava roteando exclusivamente para o Facebook. Aí eu fui pensando, cara, eu não quero poder ter que marcar alguma coisa de carteira de trânsito só pelo Facebook. Zuckerberg dá risada e gosta. Eu não estou preocupado com o Zuckerberg. O Zuckerberg pode ser um facilitador. Eu acho que são informações que o governo tem que ter. O que vai levar a uma outra preocupação cada vez mais forte de o que está sendo feito com o meu dado. E a gente vive numa era, eu estava acompanhando as matérias do FISLE, todo o assunto que a gente discute no FISLE. O FISLE sempre foi muito marcado pela transparência, pelo que eu estou fazendo. E eu acho que essa questão do governo puxar e expor os dados de uma maneira pública é uma decisão que eu acho muito radical, muito bonita, porque assim, olha, está aqui, eu não tenho medo, eu estou me expondo para você, sociedade. Vem me ajudar. E aí eu sempre olho pelo lado um pouco executivo, fazendo uma inversão rapidinha. É como se eu dissesse, não diga que eu não te avisei. Sociedade, eu estou te convidando para participar, não é só do debate, é participar do comitê de dados abertos, mas assim, me ajuda a fazer, eu preciso de você. Quando a gente vai para o Hackathon, quando a gente abre Hackathon, quando a gente abre outras competições, são outras formas de fazer a sociedade entender, ei, eu preciso da tua ajuda. E aí eu gosto muito de falar e pensar aqui no FISLE, porque o FISLE aqui parece que é um público super... A gente pensa assim, pô, mas o FISLE é o pessoal que está aqui, é o pessoal que programa mais. Sim, é o pessoal que programa, é o pessoal que faz as coisas, só que também é o pessoal que tem uma outra responsabilidade, de fazer com que isso seja muito compreensível, de fazer com que todas as pessoas entendam o que está sendo feito. E eu sempre gosto de lembrar uma outra coisa, assim como quando eu crio ferramentas de código aberto, eu também dou exemplos para que outras pessoas também entendam essa receita de bolo e façam isso igual. Eu acho que a gente tem uma preocupação, a gente tem o mar de municípios do estado, a gente também tem que fazer essas tecnologias diluírem para o pequeno município se achar, porque é no pequeno município que eu começo a deixar de usar o gasto para alguns setores, para poder reaplicar outros gastos, para poder trabalhar melhor a sociedade. E aí a preocupação que a Juliana falou de sociedade, o que fazer, né? Eu sempre olho porque isso gera vários movimentos. Isso gera um movimento, eu abrindo para que outras pessoas trabalhem o governo eletrônico, eu vou ter que aprender a dialogar de uma outra maneira como governo. Eu, como programador, como atuador, como empresa, vou aprender a propor algumas coisas diferentes, do tipo... vou aprender a olhar tanto brechas para dizer, olha, governo, eu posso trabalhar contigo para te ajudar a fazer isso melhor. Nessa relação vai ter que ter uma... Eu brinco que aqui tem um polo, tem um ciclo de, não digo vigilância, mas um ciclo de tentar entender o que está acontecendo. E sim, todo mundo vai estar vigiando um ao outro. Se há transparência, há uma vigilância maior, há um controle maior, e isso passa para o público que vai começar a controlar o que é feito com o meu dado, onde vai parar meu dado. Eu fico muito feliz quando o governo toma a dianteira de chamar os dados, porque ainda a gente tem uma coisa muito clássica, dentre todas as atribuições que o governo é a função dele, o governo ainda é alguém que eu confio que vai guardar os meus dados.
a Casa Civil, o Piratini, vai guardar meu dado. Eu tenho essa confiança. Então, quando o governo toma essa dianteira, é super importante. E olhando também, uma coisa que a gente sempre não posso deixar de pensar um pouco como jornalista, também vai abrir para outras pautas e o próprio jornalista vai questionar. E aí, nisso, abre um outro polo, porque aí vai ter o jornalista olhando a ação de empresa, sobretudo o jornalista olhando a ação do próprio governo. A gente vai ter o nascimento de outras pautas, a gente vai ter o nascimento de outras coisas. E o que eu acho muito legal, para essa semana, por conta de um outro projeto de análise de... Essa semana a gente estava analisando page view e analisando presença de público masculino e feminino em alguns sites jornalísticos, e eu precisei de dados abertos para poder trabalhar com isso. Eu precisei entender algumas coisas, eu consegui entender a concentração de algumas coisas, eu consegui entender movimentos geográficos que vão impactar no meu trabalho como jornalista de que pautas pensar. Então, de novo, vai ter uma abertura muito maior, vai ter uma preocupação muito maior. Eu brinco, é um movimento lindíssimo, um movimento muito bacana, que também vai dar margem a algumas outras, vai dar margem a algumas outras relações, vai dar margem a algumas outras dinâmicas na nossa sociedade. É isso aí, pessoal. Obrigado. Agradeço ao professor Pazzi, registro aqui também o secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Jorge Branco, a diretora-presidente da FDRH, que é parceira também no processo de formação dos nossos servidores e dos agentes sociais, para também utilizarem, fazerem uso dessa transparência que a gente está colocando à disposição deles. E, de imediato, abro para a parte mais importante desse painel, que é o debate, é o trocar e compartilhar a experiência entre nós que estamos aqui e vocês. Questionamentos? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os presentes. É uma satisfação muito boa em receber toda essa informação que é colocada pelo governo do Estado. Eu acho que isso vem a fortalecer, né, sobretudo o cidadão, porque ele vai ter acesso à informação do governo, ele vai ter acesso à aplicabilidade do dinheiro público, das verbas públicas, mas o meu questionamento é, eu não conheço os portais ainda, vou fazer esses acessos todos na parte da tarde ou durante a próxima semana. Mas o meu questionamento é, em algum momento o cidadão pode oferecer alguma ideia via portal? Por exemplo, eu vi um dado, eu vi uma informação e eu quero colaborar com isso, eu quero fazer uma análise, uma referência, abrir um questionamento, e eu gostaria de saber se dentro dos portais isso é possível. Sim, é possível. A gente, dentro da Central do Cidadão, tem o site Central do Cidadão, tem uma parte que a gente chama de diálogos virtuais. Ali nessa parte vai ser um momento em que a gente vai interagir entre governo e sociedade. Tem essa possibilidade, sim. A gente ainda está fazendo alguns aprimoramentos, porque nós também estamos aprendendo a manusear e a utilizar a tecnologia da informação a nosso favor. Então, a gente... E o Fábio é o gestor ali dos diálogos virtuais da Casa Civil, então, qualquer dúvida, fale com ele. Mas tem essa possibilidade, sim. Eu tenho uma colocação para fazer. Eu vi acredito que foi do professor André, uma questão importante que é, e os municípios? Como que a gente vai fazer isso para os municípios que não têm dinheiro, não têm estrutura para conseguir abrir seus dados, não sabe sequer onde começar? Tem algumas prefeituras que mal têm computadores. Como que a gente vai fazer isso? E eu ouvi uma notícia que o governo do Estado ele está sendo também inovador nisso, né? Ele está ajudando, queria entender um pouco melhor, está ajudando os municípios a utilizarem a ferramenta existente. Isso aí está em software livre? Como é que está esse material? Eu acho que fica aqui comigo de novo essa... A gente tem, sim, um programa que é o RS Transparente, que tem por finalidade auxiliar os municípios na implementação
do acesso à informação, a partir de todo um trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez um diagnóstico. A gente tem, já faz alguns meses, trabalhado com os municípios para auxiliar eles na implementação. Não terá custo para os municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação, porque a gente está disponibilizando o sistema que o Estado fez por nuvens. Talvez a Karen possa me ajudar a explicar um pouco melhor, mas ele não vai precisar desenvolver e a Procergs vai ser o grande armazenador desse sistema de informação para que os municípios possam. E também a gente vai entrar com um processo, a Sandra não está aqui também agora, de formação em todas as regiões, nas 9 regiões, dos macro-regiões do CORED, para também auxiliar e, na verdade, passar um processo de formação e passar essa sementinha que é a transparência também, e dizer que os municípios não precisam criar estruturas, não precisam eles têm que saber aproveitar as estruturas existentes, que com certeza tu vai conseguir desenvolver. O Estado do Rio Grande do Sul conseguiu ter hoje, a partir de uma estrutura pequena, uma estrutura que a gente acaba articulando com os diversos órgãos, ter uma política transparência. Aproveitando... Perdão, só ajudar um pouquinho a Juliana. E também cabe aos municípios também ter uma outra dimensão. Eu venho de cidade pequena, sou colono com orgulho. E eu brinco que primeira grande mudança, diário oficial eletrônico. Para de assinar. Eu conheço secretários de município com 50 e poucos anos, quase 60 anos de idade, que acharam a coisa mais linda abrir o diário oficial e ficar olhando no computador para controlar melhor. Então, acho que também passa nos municípios por passa por uma troca, não digo uma troca de mentalidade para não usar o chavão, mas passa para que nos municípios as pessoas também entendam essa dinâmica. Acho que esse movimento que o governo fez, de cara, isso é importante, vai ter que acontecer lá. Eu lembro que tempo atrás estava o pessoal questionando o uso do governo do Estado quando cedeu os tablets para os professores. E aí estava todo mundo falando assim, não, os professores reclamando, porque o governo do Estado não treina. Aí eu falei assim, eu até reclamei no Twitter na hora, falei assim, o professor tem que entender que é o seguinte, 94 ficou para trás. Ele vai ter que correr atrás por ele. Veja bem, nós estamos em 2014. Ele é da nova dinâmica também. Assim como a gente tem do lado prefeitos que querem aparecer usando o Twitter, eu sigo alguns prefeitos no Twitter, assim, eu vou ter que também empoderar, porque a sociedade também vai cobrar do tipo, se você usa para aparecer, eu também quero que você use para aparecer os meus dados. Então passa também um pouco por uma recompreensão de que momento que vive a cidade pequena. E isso, se eu for subindo de municípios de pequeno para médio, para grande, para capitais, isso só estoura e aumenta. E só para colaborar aqui, eu sou o diretor-geral do TCE, até pediria, Monique, por favor, se não for incômodo, se me permite, só entrar no site do Tribunal de Contas, www.tcers.gov.br. Esses dados que o cidadão aqui está, o seu nome, Rogério, está pleiteando, já estão disponíveis na internet, no site do Tribunal de Contas, tce.rs.gov.br, naquela aba Controle Social ali. Ali naquela aba Controle Social, naquele link, é possível entrar com o nome de qualquer município e ter a execução orçamentária e as despesas e as receitas até o nível de empenho de todos os 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul nos últimos 15 anos. E também está em dados abertos, lá em consultas, dados abertos. Todos esses dados que estão ali, que o Tribunal já detinha há anos, desde 2010, 11 nós colocamos no ar, está toda a execução orçamentária. Então, esses dados que o governo do Estado está botando da execução orçamentária e financeira do Estado do Rio Grande do Sul estão disponíveis com relação aos municípios no portal do TCE do Rio Grande do Sul. Qual é a defasagem? A defasagem é que esses dados que estão ali são dos últimos, nós recebemos a cada 2 meses. Então, ali é um dado, subindo só essa tela, por favor, ali, é um dado de 27 de março, às 10 da manhã, do município de Porto Alegre, em 2014. Como é que está ali a receita da cidade? Se botar no botão, segundo botão lá em cima, despesa, por exemplo, ali está a despesa por órgão, por credor, por rubrica, eu quero saber diários, quero saber vantagens, está ali, por órgão, credor, rubrica e função de governo de todos, aqui no caso, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, e como está em formato de dados abertos também,
é possível cruzar dados e fazer qualquer pesquisa. É isso que eu precisava esclarecer. Obrigada, Valtuir. Mais questionamentos? Ou não? Ou uma opinião? Então, eu agradeço a presença de todos e todas. Dou por encerrado esse painel. De toda forma, ficam os nossos contatos. Monique, pode botar a apresentação minha. No último slide tem os nossos contatos ali. centraldocidadão.rs.gov.br. Ali vai ter, ou pelo Fale Conosco, ou se quiser solicitar uma informação, ou reclamar, ou fazer uma denúncia, também pode ser feito por ali. E ali tem os contatos também nossos ali da subchefia, que a gente se coloca à disposição de todos vocês para outros esclarecimentos, inclusive, se tiver alguém de município aqui que também queira que a gente auxilie na implementação do acesso à informação, a gente está disponível também. Agradeço a todos, em especial o Paz, o Seco e a Karen. Obrigada.